Buenos días. Glória a Deus, amados hermanos, por suas vidas. Que nessa manhã o Espírito Santo les esteja hablando a vossos corações. Que a glória do Senhor se derrame sobre suas vidas. E que todo o que Deus tem preparado para ti en esta manhã se cumpla segundo sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos começar esse momento sabendo que Deus tem coisas muito grandes, muito bonitas e muito tremendas para a vida de cada um de nós outros. Quero bendecir esses irmãos que estão conectados aí, os que se vão a conectar depois, porque assim é. A gente vai chegando, vai se arrimando, o Espírito Santo los vai acercando, amém? A voz do Senhor vai correndo, os vientos do Espírito vão levando essa palavra e a gente se dá conta que tem que poner cuidado, porque há mensagem que vem desde o cielo para cada um de nós outros, amém? Nessa manhã, irmãos, quero trazer uma pequena meditação, que nos vai falar de pedras, verdade? De pedras, pero no sentido espiritual, amém? Nós outros conhecemos a história de Davi, verdade? Aquele jovencito adolescente lá com 12, 13 anos, trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu papá, da família, trabalhando em uma área em que nadie lhe gostava trabalhar. Ser pastor de ovelhas em aquele entonces era algo muito humilhante, muito vergonzoso. Nadie lhe gostava ser pastor de ovelhas. A gente queria ser soldado do exército de Saul. Queriam buscar outras coisas que fazer na vida, menos cuidar de ovelhas, porque o pastoreio era algo muito deprimente naquele entonces. Não era uma profissão que a gente anelava buscar e ter, verdade? E assim é, amém? Então, Davi está aí nessa situação como ninho, cuidando das ovelhas de sua família. Sabemos a situação, o que se desatou em la guerra de los filisteus e daquele grande guerreiro que tinha o resto filisteu, aquele gigante que havia com muita experiência de guerra, que metia medo e terror em todo o resto de Saul. Vemos aí a história, Saul totalmente assustado, amedrentado, aunque era jefe, comandante em jefe, verdade, de grande exército, por ser o rei da nação. Estava aí atemorizado, estava com medo. Pero diz a palavra que providencialmente, coincidentemente, amém, de parte de Deus, envia Davi a lá ao fronte de batalha, não ao fronte de batalha, ele enviou a levar comida a seus irmãos. Pero esta foi a maneira que Deus utilizou para poner Davi no centro, amém, da situação, em meio ao problema, porque Davi era a solução para aquele problema, amém? Nós outros muitas vezes não entendemos por que estamos em determinadas situações e posições, verdade? E às vezes estamos em algum lugar, em alguma dimensão, posicionados em algo e murmuramos porque não queremos estar ali, amém? E não nos damos conta que Deus posiciona estrategicamente seus servos para estar onde estão, no momento que estão, no lugar onde estão, para suprir uma necessidade que os que estão aí não têm como sair, e Deus provê a solução. E esta provisão que Deus envia para solucionar situações da gente, muitas vezes é fruto de orações que a gente está fazendo. Amém? Deus vê o coração da gente. Há poucos minutos falava com uns irmãos de São José em uma videoconferência, em uma sala, e falávamos da questão do povo que saiu de Egipto, fruto de quê? De las orações de um povo. Deus levantou um homem chamado Moisés, amém? Então, Deus viu os temores que havia no coração do povo de Israel. Deus sabia o que podia suceder se aquele gigante que passou por vários dias amedrentando o exército de Saul e toda a nação, se ele levar a cabo seus intentos, que hubiera passado com a nação de Israel?
Então, se Deus posiciona um servo dele em um lugar onde Deus vê a necessidade. Amém? Um momento que vou... Em um lugar onde está a necessidade. Nada está onde está por casualidade. Amém? Nada está onde está porque crê que está sobrando nesse lugar. Nada está haciendo nesse lugar. Não. Se tu estás em determinado lugar, Deus te posicionou aí. Claro, estamos falando dos servos de Deus. Amém? ¿Por quê? Porque quizá para Deus tu és a resposta a las orações que estão haciendo aí, a los temores, a los medos, a la incertidumbre que está no coração do povo, e Deus te apresenta como resposta, aunque tu não lo creas, aunque tu não lo veas desta maneira, pero para Deus assim é. Amém? Hasta porque Deus não te vai revelar seus propósitos, Ele te põe em um lugar e tu vai cumprindo sem dar-te conta do que Deus ha determinado. Amém? Isso nos ajuda a entender muitas coisas. Eu confessava à igreja esse passado domingo de mis orações, de mis intenções de deixar Costa Rica, de regressar a mi pueblo, a mi tierra, Brasil, de ir a servir a mi pueblo. Tenho esse anelo, esse desejo de regressar a mi tierra, poder volver a predicar em português, falar com mi pueblo, com mi gente, porque há necessidades e muitas nesse lugar. E eu disse, Senhor, já são 18 anos de estar nesse país, Costa Rica, já he dado tanto aqui, já he visto tanta coisa, e quero poder servir um pouco a minha terra, amém, a minha nação. Pero nessa manhã o Senhor nos vem fazendo ver isto, que se estamos em um determinado lugar, não, nem é porque somos buenos ou porque somos gran coisa, é porque Deus tem um propósito. E Davi é posicionado em um lugar, né, em um momento específico de situações que estão aí muito presentes na vida do povo de Israel e que não havia solução. E Deus apresenta aquela solução que era improvável. Amém? Era improvável que Davi fosse a solução para aquele momento. Era difícil e impossível para aquele povo crer que aquele jovencito de 12 e 13 anos, que cuidava ovelhas, fora a solução delante daquele grande problema que tinham por delante. Diga-se, o exército de los filisteus, diga-se, o mesmo gigante Goliat, verdade? Pero para Deus sim lo era, amém? Então, é assim como Deus trabalha. Não estamos porque estamos em determinado lugar, estamos porque Deus nos posicionou para cumprir algo. E mientras isso não se cumpre, não se concretiza, Deus não nos vai sacar de aí. Porque seria contraproducente que Deus vai decidir algo e arrepentir-se e deixar a situação por la mitad. Os problemas em Deus são solucionados todos, amém? Nada queda por la mitad. Então, se vemos um Davi delante de um gigante, delante de um exército, delante de um rei, e vemos toda a situação, o que passa quando Davi decide realmente tomar, né, as rendas da situação e dizer, eu vou enfrentar esse gigante. Quem é esse incircunciso que vem blasfemando contra nosso Deus? Eu me vou levantar. Vocês têm medo, vocês estão assustados, pero eu vou. Tenho lá a experiência quando as ovelhas são acossadas por los leones, por los ossos. Eu he tenido experiência de matá-los, de destroçá-los com mis manos. E esse gigante não será muita coisa para mim. Muito bem. Claro que isso generou burla, é verdade? Seus irmãos se burlaram, lo echaram, lo escarneceram. Quem eres tu? Um ninho, um muchachito, como vai estar aqui nesse lugar? Pero Davi tomou para si a decisão de fazer algo. E naquele momento de medo, de pânico, e uma situação muito difícil que vivia aquele povo. Então, se o rei Saul, né, quizá para ver-se livre do problema, ou não sei com que intenção, lhe criou a Davi. E disse que chamou a Davi e disse, venha Davi, venga, te vou a poner minha vestidura de rei, minha armadura de guerra, de general de guerra que sou, aí está minha lança, minha espada, meu arco, verdade? Aí está, te pongo à disposição aí, minha armadura, todo, viste todo isso e vete a enfrentar esse gigante, porque me dou conta que tens
tienes valor para hacerlo, ¿verdad? Entonces dice la palabra que capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: E Saul vestiu a Davi com suas roupas, e puso sobre sua cabeça um casco de bronze, e lhe armou de coraça, e cinhou Davi sua espada sobre seus vestidos, e provou a andar, porque nunca havia hecho la prueba. E dijo Davi a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo pratiqué. E Davi echou de si aquelas coisas. Saúl pensou: bueno, yo no voy porque tengo medo, pero aqui está minha armadura, minha lança, minha espada, meu escudo. Tenho o melhor armamento para ti, Davi. E evidentemente que o rei ostentava o melhor armamento e o melhor escudo de quem era. Não era do soldadito que estava aí, né? Era do rei. A melhor lança, né? Era do rei. A melhor espada, a mais reluciente, a mais forte, a mais resistente, o metal mais melhor trabalhado, era do rei. O rei tinha suas melhores armas. E são essas melhores armas que o rei Saúl entrega a Davi. Disse Davi: aí lo tienes. Vaya, porque tens lo melhor em armamento. Se havia tecnologia em armamentos em aquele entonces, evidentemente que havia, Saúl ostentava lo melhor. Ostentava lo melhor. Como os Estados Unidos hoje. Os melhores armamentos de guerra aí estão. As demais nações também têm esse, pero nada se compara com os Estados Unidos. Evidentemente que nenhum armamento se comparava com os armamentos que tinha o rei Saúl. E são esses armamentos, toda esta armadura e todo o demais, que Saúl vai e entrega a Davi e viste a Davi com todo aquele. Verdade? A los ojos de los demás, quizá podiam pensar: esse ninho se la jugou, verdade? Aí tem a melhor arma. Pero Davi disse: eu não posso com isso, não. Não. Imagine-se um ninho de 12 anos com roupa de adulto por em cima, né? Você que me está escutando aí, você é adulto, é papá ou é mamã. Imagine-se um ninho de 10, 11 anos com o saco, com uma blusa. As ninhas e os ninhos les gustam andar com as roupas do papai e da mamã, verdade? As ninhas, toda coqueta, põem o sapato de mami e se pintam na carita, e o sapato queda sobrando isso aqui de seu pé, ou seja, a roupa arrastrando no piso. Por quê? Porque não tem nada que ver o tamanho delas, seu corpo não está formado para isso. Davi tampouco, era um adolescente, com a roupa e com toda a armadura. Imagine-se um casco de bronze, imagine-se o peso desse casco na cabeça de Davi, verdade? E era bronze, era pesado, metal pesado. Para Saúl não era problema, era adulto, era fortachão, pero um ninho, verdade? Com armadura, com lança, com todo aquele peso por em cima, ou seja, como ia ele levar todo isso por delante? Pero disse a palavra que Davi disse: eu não posso com isso, nunca he praticado, não tenho sequer a força para mover-me com esses armamentos. Então se disse a palavra, versículo 40, e tomou seu cajado em sua mano, e escorreu 5 pedras lisas del arroio, e las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, e tomou su onda em sua mano, e se foi hacia el filisteu. Nós sabemos o que passou. Davi correu à frente da batalha. Aí está a história toda, você pode ler depois em sua casa. E o gigante também correu em direção a Davi, e o Davi em direção ao gigante. E mientras o gigante vem com espada, jabalina e todo o demais de suas armas grandes e pesadas, de seu tamanho, Davi vem com sua onda e com sua piedrecita de rio. Amém? Arroio. Uma pedra de rio. Amém? E eu me imagino, hermanos, que nós outros, se tivéssemos que estar nessa condição, nesse momento, não creio que fôramos correr uma pedra de rio. Por quê, irmãos? Porque as pedras de rios, nós vivimos aqui em Guanacaste, uma natureza esplendorosa, linda, linda, maravilhosa. Aqui onde vivo eu, muito cerca de onde estou, em minha casa aqui. Aqui há cascatas, se diz cascatas em espanhol, verdade? Ou cachoeiras em português, você que está em Brasil.
cachoeiras lindas, hermosas, coisas muito bonitas. Há rios que a gente se vai banhar nos rios, aí nadar nos rios, enfim, coisas muito, muito bonitas. E uno vê as pedras de rio são arredondadas, verdade? Muito poucas são aquelas pedras com pontas, verdade? Todas disformes, com desenho todo pontiagudo, não? As pedras de rio são redondas, por quê? Porque han sido trabalhadas por el rio, verdade? Veja um exemplo aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Pedra de rio, ó. Veja, todas arredondadas. Veja essa que linda, que hermosa essa pedra, ó. Vês? Não há pontas. Veja, ó. Pedra de rio, essa aqui é uma pedra vulcânica, um rio de lava, verdade? De fogo e todo. Redondas, verdade? Ou seja, as águas, o trabalhar de las águas em las pedras vai limando, vai arredondando e vai dando uma forma arredondada às pedras. Quando nós outros vemos a indústria automobilística, verdade? Em el passado, anos 30, 40, os carros, os automóveis tinham um dibujo um pouco quadrados, meio quadrados, verdade? Que você veria aqueles carros antigos, eram quadrados, não tinham formato arredondado como tem hoje. Hoje os carros todos têm formato arredondado, ou seja, um formato aerodinâmico. Por que aerodinâmico? Para alcançar altas velocidades. Uma coisa quadrada tem muita resistência com o aire. E por mais que queira alcançar grandes velocidades, há resistência. O aire ele vai resistir por seu dibujo, por seu formato pouco aerodinâmico. Pelas formas arredondadas, o aire vem e se distribui, né, de forma uniforme. Aqui, o objeto vai em direção a lo que tem aqui com alta velocidade. Os carros hoje todos têm formato arredondado, por isso veio a questão das pedras, um formato arredondado. O água não é resistência, mas bem a água vai limpando e limando e dando aquele formato. Então, pero me imagino eu, em um momento como esse, ia agarrar uma pedra de la calle, uma pedra que se ia ao borde do caminho e ojalá que fosse uma pedra que tivesse pontas para hacer-lhe dano, para cortar, para sacar-lhe sangue ao inimigo, porque esse é o pensamento que temos nós outros. Se vamos usar uma arma, que usemos uma arma que seja contundente, né? Pulso cortante, como dizem os policias, que cause dano, que corte, que provoque dolor. Não é assim? Pero Davi, onde vai buscar pedra? Buscou a pedra del arroio, pedras de rio. Assim. Esse tipo de pedra buscou Davi, ó, arredondadas. Não sei se Davi entendia de física em naquele entonces, talvez não sei. Creio que não. Verdade? Pero uma coisa é certa, que esta pedra, no momento que você la arroja em algum lugar, a velocidade que ela vai alcançar é maior que uma pedra llena de pontas. Porque uma pedra llena de pontas vai encontrar resistência do aire. Esta redonda, vai velozmente e alcança o blanco. Amém? Isso é uma ciência, irmãos. E é uma realidade espiritual. Amém? Quizá, irmãos, os armamentos que tinha Saul fuera funcionar como essas pedras de punta, verdade? Que talvez hasta pode provocar mais dolor e derramar mais sangue, pero quizá não vai alcançar a velocidade e a força necessária para ser o que nós outros queremos que haga. Amém? Então Davi se deshace de todo isso, agarra pedrecitas del rio, redonditas, todas bem dibujadas, redonditas, e a velocidade que essa pedra alcançou e a força com que tocou a frente do inimigo de Goliat foi mortal. Foi uma só pedra. Diz que ele correu 5 pedras. 5. Quantas utilizou? Uma apenas. Uma pedra foi suficiente. Não teve que buscar as demais 4 pedras para tentar. Não. Uma só pedra alcançou a parte onde tinha que alcançar. A pura mente, a pura frente do inimigo, e seu ímpeto, e seu orgulho, e sua blasfema, e todo se acabou ali. Com um solo golpe, Davi botou ao suelo este gigante. Com os armamentos de Saul? Não. Com as lanças e os escudos de seus hermanos? Tampouco.
com uma pedrecita de rio. Sabe, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 10 que as armas de nossa milícia não são carnales, mas poderosas em Deus, disse a palavra, verdade? Para destruição de fortaleza, derribar argumentos, verdade? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas de nossa milícia não são carnales, amém? São poderosas em Deus, irmãos. São pedras de rio, me está entendendo, igreja? As armas de nossa milícia são como pedras del arroyo, pedras de rio, moldeadas por las águas, trabalhadas e dibujadas por las águas, para alcançar uma maior velocidade, para ter uma maior força de impacto, para botar o inimigo e não apenas massagear a mente do inimigo, sino tocá-lo e metê-lo ao suelo. Este é o fundamento de esto. E esse deve ser nossas armas. Delante de los gigantes, delante de los problemas, de las circunstâncias que enfrentamos, não temos que andar buscando ferramentas, estratégias e armas que não nos vão ajudar em nada, mas bem nos vão complicar, verdade? Davi foi ao arroio buscar pedras. Não usou a espada de Saul, não usou o escudo de Saul, não buscou uma arma que fuera mais forte e contundente, não. Buscou pedrecitas del arroio. Uau, pedrecitas del arroio. Esse tipo de pedra buscou Davi, ó, redonditas. Que ao momento que você las arroja contra um blanco, não tem nada de... Tem muito pouca resistência do aire por seu formato aerodinâmico, amém? E alcança o blanco mais rapidamente e com maior ímpeto e poder destrutivo. Isso foi o que hizo Davi. É o que devemos fazer nós outros. Se tienes que buscar armas para enfrentar os gigantes que te estão provocando, busque essas armas en el espírito. Busque essas armas en el río, como foi Davi. Buscou armas, piedras lisas en el arroyo, en el río. Busque tu armamento espiritual en el río del espírito. Amém? O río del espírito te vai proveer armas. Amém? Necessárias para enfrentar os gigantes que te pongan por delante. Então, se às vezes estamos nós outros querendo vencer nossos gigantes com armas equivocadas. Verdade que sim? Estamos querendo vencer nossos gigantes com enojo, com ira, com violência, com griteria, com maledicência, com murmuração. Não, vence esses gigantes com armas espirituais. As armas de nossa milícia são poderosas em Deus, não são carnales. Não é com griteria, não é com a violência, não é com a blasfêmia e com a murmuração e com levantar-se, como a vez uno vê as pessoas aí, levantando-se contra as situações que estão por delante. Há vários gigantes que nos estão acossando nesse tempo, diga as enfermidades, diga pestilências, diga as malas decisões de governo, são gigantes que estão aí, diga-se a situação econômica, são gigantes que se han levantado, amém? Pero que armas vamos utilizar para enfrentar esses gigantes? Vamos utilizar armas carnales? Vamos falar mal do governo, porque o governo é o culpável por tudo isso? Temos que dar-nos conta que as armas de nossa milícia não são carnales, são poderosas em Deus. É decir, são armas espirituais para combater inimigos espirituais. Está entendendo, irmãos? De nada vale que eu blasfeme, hable mal e deseje a morte do presidente Carlos Alvarado, ou o presidente do Brasil, ou qualquer outra nação, por seus erros que comete como humanos. De nada vale que eu queira utilizar armas carnales, verdade? Para atacar essas pessoas, quando tenho que dar-me conta que por detrás de eles há espíritos que trabalham. A Bíblia disse claramente, Paulo escreveu em Efésios, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos que atuam por detrás desses homens que tomam malas decisões. Amém? Então, se queremos ter vitória em nossas guerras e nossos embates com os gigantes, utilizemos armas espirituais e não carnales, amém? Porque nossos inimigos não são carnales, são espirituais, amém?
Então, se Davi, onde vai? Vai ao arroio, ao arroio. Eu me imagino, irmãos, o exército de Saúl, o mesmo Saúl, e os hermanos de Davi, verdade? Davi disposto a enfrentar o gigante. E onde vai? Vai ao arroio. Imagine esses termos. Eu não sei se havia um arroio aí muito cerca, talvez havia, não sei. Quanto tempo dilatou Davi para ir ao arroio, buscar algumas pedras, verdade? Me imagino todo o exército de Saúl, vendo Davi com aquelas 5 pedrecitas guardadas, com sua onda, o exército do inimigo, dos filisteus, mirando aquele ninho. Me imagino a burla que hicieron, o bullying que hicieron com esse ninho, irmãos, verdade? Mas não se davam conta que essas pedrecitas traíam um poder de rio, amém? Um poder que o mundano não conhece, que os filisteus não conheciam, que Goliat desconhecia, que Saúl e todos os demais, nadie sabia do poder dessas pedrecitas, que sacadas de rio. Nós outros temos armas que o mundo pode dizer, não, mas dessa maneira não se soluciona problemas. Quando alguém te diz que tem uma situação, e tu diz assim, tá bem, vamos orar por isso. E a gente te diz, orar? Que orar? Temos que fazer algo. Não é assim que te dizem? Vai seguir sempre orando e orando e orando e ver como estamos. Né? Ou te tiram pedras, muitas vezes te dizem, vai seguir indo à igreja, ver como estamos, e tu sigue aí domingo a domingo nessa igreja, e nós outros cada vez mais para baixo. Porque desconhecem o tipo de armas que estamos manejando. Nossas armas não são armas visíveis. Não são armas em que nós podemos apoiar-nos em elas. São armas espirituais. Amém? E como espirituais, solamente a gente espiritual pode discernir. A Bíblia disse que o homem natural não discerne as coisas que são do Espírito. Porque são do Espírito. O homem natural não discerne lo espiritual. Lo que vai discernir é o carnal, porque é carnal. Amém? Então, se Davi vai ao rio, que tu nessa manhã estás enfrentando algum gigante que te está acossando, amedrentando, ameaçando destruí-lo, tu, ou tu casa, tu família, ou tu negócio, é um gigante que está aí e que sim, tem poder para destruir, claro que tem. Bueno, busque armas, não as armas de Saúl, não tus mesmas armas, busca armas em el rio. En el rio del Espírito há armas mais que suficientes para derribar qualquer gigante que se ponga delante de ti. Amém? Não há gigante que se ponga delante de ti e que permaneça de pé se tu utiliza as armas corretas. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã quero deixar este pequeno mensagem para você. Esta pequena meditação. Quizás has estado peleando com armas equivocadas. Amém? Armas equivocadas não vencem nenhum gigante, não vencem nenhum inimigo e não te vão sacar da situação que estás vivendo. Bem? O rio do Espírito te vai propiciar e prover armas que são poderosas em Deus para derribar toda fortaleza. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você nessa manhã. Aí temos a irmã Hel Ferreira, allá de Piauí. Aí temos Luiz Paredes, amém, de Pavones, Deus te bendiga. Mari Carvalho, que o Senhor te bendiga, Mari Carvalho. Oman Mendes, que o Senhor te bendiga, que a glória de Deus te toque, te visite nesta manhã. Oro por todas essas vidas que estão conectadas, onde vai chegar este vídeo. Busque armas do Espírito, meta-te com o Espírito, profundiza-te mais em las coisas de Deus, echa raiz em las coisas de Deus, e vas a ver que Deus te vai dar armas diferentes delas que estás utilizando nesse tempo, que não te han dado nenhuma vitória em tua vida, mas bem te han complicado a situação. Deus tem armas espirituais para problemas e inimigos espirituais. Amém? Inimigos espirituais, vamos a pelear e vencê-los com armas espirituais. Davi disse, eu não vou usar armamento de Saúl porque não me vai servir, não me vai resultar em nada. Foi ao rio buscar pedras. 5 pedras, utilizou uma. Mais tarde, quando Davi é rei, amém? Quando Davi é rei, irmão, sabe o que sucedeu? Davi era rei e disse a palavra, capítulo 21 de 2 Samuel, que os homens de Davi matam a los gigantes.
¿Sabe quantos gigantes mataram eles? Veja o que vou ler aqui. Depois houve outra guerra em Gat, donde havia homem de grande estatura de la família de Goliat, el qual tinha 12 dedos em las manos e outros 12 em los pés, e 24 por todos, e também era descendiente de los gigantes. Este desafiou a Israel, de la mesma maneira que antes, Davi sendo adolescente, agora disse, e desafiou a Israel, e lo matou Jonatán, hijo de Simea, hermano de Davi. Estes 4 eram descendentes de los gigantes de Gat, los quais cayeron por mano de Davi e por mano de sus siervos. De la família de Goliat quedavam todavia 4 gigantes. Entendem por que as 5 pedras? 5 pedras para 5 gigantes. O primeiro gigante, uma sola pedra, lo tumbou e daí não se volviu a levantar. Davi lhe cortou a cabeça. Pero mais adelante, anos depois, Davi já com mais de 30 anos, era rei, verdade? Se vê uma vez mais com os inimigos levantando-se contra sua nação. E o que tem aí? 4 gigantes mais. As 4 pedras que ele havia guardado, las está utilizando agora, amém? Ele está utilizando e seus siervos, seus soldados, enfrentaram esses gigantes e los destruíram e acabou a história de los gigantes, amém? Assim que busque armas, oração, ayuno, consagração, leitura da palavra, todos são armas espirituais. Caminhar em santidade, ter relação íntima com Deus, comunhão diária com o Espírito Santo, são armas espirituais que a gente pode dizer, estás orando muito, estás indo muito à igreja, está todo tempo lendo essa Bíblia. Tranquilo, siga sendo o que estás fazendo, porque mais adelante isso servirá de armas para vencer os inimigos que todavia permanecem de pé e um dia se vuelvan a levantar contra ti. Tendrás que estar preparado. Cíñete tus lomos, prepárate las mejores armas, porque há gigantes que vencer hoje, pero habrá gigantes que vencer mañana, e mañana não podrás estar despreparado. Davi, de 5 pedras, utilizou uma, e as 4 que sobraram, serviu para anos depois derrotar 4 gigantes mais e terminar com a dinastia deles. Amém? Glória a Deus. Que nessa manhã você pueda llenar-se tu coração e tu espírito com essa palavra, amém? E tu aprendas e entendas de parte de Deus que estás em um momento oportuno de Deus, em uma posição específica, em um tempo específico e señalado de parte de Deus, para vencer algum gigante que tu quizá nem lo está vendo, pero quizá se vai levantar ou já se ha levantado, amém? E Deus te está proveendo com armas sacadas de rio del Espírito, pedras preparadas com um propósito definido, derribar gigantes, amém? Bendigo tu vida, bendigo Luiz Adelaide Saraceni, amém? Allá em São Paulo, bendiciones a sua vida e todos os que estão conectados aí. Quero orar nessa manhã por meu sobrinho allá em Porto Alegre, Mateus, como vengo dizendo e orando por ele. Ha passado por um acidente doméstico, de queimadura de 2º e 3º grado, ha passado por diversas cirurgias, de trabalhar, de recuperar a pele e todo o demás. Oro por clara vitória allá em Nordeste do Brasil, e recebemos uma boa notícia, vou para os médicos, hizo o exame e tudo mais, e vem com uma nova esperança. Deus reverteu todo um quadro que provocava medo, verdade, desesperação na família. Las orações, Deus las contestou e aí está a clara vitória outra vez em sua casa. Oramos por essas vidas familiares de gente que está em hospital com COVID-19, amém? Que nesse momento hemos recebido uma notícia à noite de uma pessoa conhecida e queremos pedir que o Senhor estenda sua mão allá nesse hospital em São José, onde está, tocando a esta pessoa e tocando a los demás que estão nessa mesma condição e sejam sanados, sejam restaurados e volvam a suas casas para dar testemunho de parte de Deus. Amém? Senhor, oh Deus, nesta manhã te damos graça. Te alabamos por esta palavra, hermosa palavra que nos das
esta meditação que trae uma profundidade muito grande, Senhor, oh Deus, e que nos hace ver que há armas espirituais para inimigos espirituais, amado Deus. Que teremos que estar em comunhão com tu Espírito, que teremos que estar, Senhor, nesse rio, chamado Rio del Espírito. De aí vamos sacar armas, Senhor, poderosas em Deus, para vencer todo sofisma, toda carnalidade, todo pecado, todo levante, todo espírito de derrota e bancarrota, todo espírito de enfermidade. Senhor, oro por essas pessoas enfermas, declaro sanidade, declaro restauração em nome de Jesus. Bendigo tu pueblo, bendigo esses pastores que estão enfrentando situações, diversas situações em seus ministérios, fruto desta pandemia que está sucedendo aí fora, pastores de Bolívia, de Brasil, de tantos lugares. Oro por la igreja Oásis de Fé, graças por essa igreja que se vuelve a levantar, volvimos a congregar e estamos buscando tu rosto, entendendo os tempos e aprendendo coisas novas, amado Deus. Graças. Bendecimos essa comunidade de São Paulo, bendecimos Nandayuri e toda essa nação de Costa Rica. Senhor, tu tienes o controle das nações em tu mano, amado Deus. Não importa o que Goliat decida hacer com os pueblos, o controle e a soberania está em tus manos. Diz tu palavra que tu inclinas de la maneira que os rios correm para o mar, tu inclinas o coração do rei, Senhor, para hacer tu vontade. Tu lo inclinas para a posição e direção que tu queres, porque tu eres Senhor e soberano das nações. Em nome de Jesus, amado Deus, bendigo tu povo nessa manhã e te pido uma vez mais, Senhor, que esta palavra toque profundamente seus corações, que esta palavra pueda, Senhor, bendecir a vida dessas pessoas que estão aqui. Mildred Eugênia Bravo Agnaga, amém? Que o Senhor te bendiga, Mildred, que o Senhor derrame sua glória sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu família, amém? Toma essa palavra para ti, busca essas armas em el rio do Espírito, e porque são armas poderosas em Deus para vencer todo gigante. Em nome de Jesus. Que o Senhor les bendiga. Les dejo aqui uma canção para que siga meditando. Amém? E les hago uma invitação também. Los domingos a las 10 de la mañana estamos en la iglesia en vivo. Amém? Gravando los cultos en vivo. Estamos estudiando o livro de Apocalipse. Estamos escudriñando esse livro. Deus nos ha dado esta direção. Se você busca vídeos passados aí em Facebook ou também em YouTube, na página da igreja, você vai ver enseñanças das 70 semanas de Israel, 70 semanas de Daniel, perdão, e seguimos agora, na sequência, estudando o livro de Apocalipse. Começamos o passado domingo e vamos aí avançando, segundo o Senhor nos dá a direção para isso. Você pode conectar-se e entender que podemos ir desmistificando esse livro de Apocalipse, que provoca tanto medo, tanto pavor a la gente, e que tem hasta medo de lerlo, porque não lo entende. E o Senhor ha dado o seu Espírito para dar-nos entendimento e revelação de todas as coisas. Então, se o domingo, a hora próxima, às 10 da manhã, se Deus nos permite, vamos estar em el templo e você vai poder, uma vez mais, escutar sobre o Apocalipse e aprender, quizá, e tomar gosto por a leitura deste livro, que nos habla coisas tremendas para o tempo do fim. Amém? Que o Senhor te bendiga.